Olá, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Está no ar o Gazeta Entrevista desta quarta-feira, 1h33 agora. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua audiência. Nós estamos ao vivo e você pode seguir a gente também nas redes sociais, aliás, acompanhar o programa, sempre transmitido em tempo real pelo Facebook. Estamos no Instagram também, @Gazeta Entrevista. Adicione, siga e fique à vontade para interagir com a gente. O Gazeta Entrevista trazendo debate político, opinião, informação, assuntos relevantes, aquilo que está na pauta, aquilo que é de interesse público. Bem, e hoje no Gazeta Entrevista, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos majoritários ao governo, nós faríamos a entrevista com a candidata a governadora Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade. Mas de última hora, a candidata informou que não poderia comparecer, quebrando o compromisso assumido com a TV Gazeta e com você, nosso telespectador. A candidata justificou a ausência, dizendo-se impedida de estar aqui por causa da distância do município onde ela mora, Tarauacá. Também alegou que não poderia faltar à sessão da Câmara de Vereadores de lá, onde ela exerce mandato. E pontuou ainda a dificuldade de locomoção por ter uma filha pequena, que tem que levar para todos os lugares. Respeitamos a postura da candidata, mas lamentamos a ausência dela, bem como os prejuízos decorrentes deste gesto, já que muitos eleitores, especialmente as mulheres, aguardavam com grande expectativa a entrevista com a candidata Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade. E desse modo, a editoria do Gazeta Entrevista se exime de qualquer eventual prejuízo que esse gesto de recusa dela possa causar à candidatura. E também reafirmamos aqui o nosso compromisso em continuar mantendo a isenção no debate político, facultando a todos os concorrentes o mesmo espaço. No entanto, em relação à candidata Janaína Furtado, abre-se um precedente, para que nós, enquanto veículo de comunicação, possamos excluí-la de outras eventuais entrevistas ou debates que vierem a acontecer aqui na emissora. Pela patente demonstração de que ela reserva à TV Gazeta um papel secundário. Portanto, também adotaremos a postura de não convidá-la novamente daqui para frente e esse é o nosso ponto de vista, né? O Gazeta Entrevista segue e hoje nós vamos falar de política sim, porque vai estar conosco aqui o cientista político, professor Nilson Euclides, professor doutor da Universidade Federal do Acre, e também acompanhando os colegas Itan Arruda, editor do site agazeta.net, e Angélica Paiva, repórter da área de política, para a gente fazer aqui uma análise do panorama político, falar dos últimos acontecimentos, falar dessa campanha, das pesquisas, Enfim, eu deixei inclusive a pauta em aberto, viu? O telespectador que quiser sugerir assuntos, fique à vontade, use aí o nosso canal WhatsApp. E antes de chamá-los aqui para a gente começar a nossa conversa, deixa eu chamar aqui o nosso patrocinador, nosso parceiro, a Coopserge, Cooperativa de Trabalhadores do Acre, que oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de famílias. A Coopserge acredita nas pessoas, na força do trabalho, na cooperação. A oportunidade de mostrar o seu valor desperta em cada um o desejo de dar o seu melhor. É a dedicação e o esforço de cada cooperado que faz do cooperativismo um instrumento de transformação social. Coopserge, feita por pessoas para pessoas. De volta aqui, já estava empolgado aqui, conversando com o Itan, com a Angélica, com o professor Nilson. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu falava aqui que o tom da conversa, quanto mais informal ela é, mais o povo se sente incluído, o telespectador se sente contemplado. E isso também se faz presente na política. Quer dizer, o candidato que consegue encarnar esse personagem acaba dialogando com a massa com muito mais facilidade. Então, eu já veio aqui para me trazer o personagem que está ganhando maior atenção da massa hoje na política. Quem é? Alguém arrisca?
Bolsonaro? Bolsonaro, olha aí, a Angélica acertou. Mas o Bolsonaro é um fenômeno, né? E precisa ser explicado à luz da ciência. Professor, o que é que o senhor pensa? Não, eu acho que o discurso que o Bolsonaro faz, ele tem endereço certo. Ele sabe o que ele está falando e sabe para quem ele está falando. Parte desse eleitorado é um eleitorado que tem um viés, digamos, um perfil que a minoria, eu creio que é a minoria, que tem um viés mesmo, digamos, que beira um fascismo, né, uma posição reacionária, uma grande parte, que eu acho que é a grande maioria do seu eleitorado, que é aquele eleitorado constituído de jovens e pessoas também com mais idade, que estão extremamente descontentes com a política, extremamente descontentes com o modelo político que se tem, descontente com aquilo que o Estado, né, ou seja, a sociedade, o Estado como instituição maior, tem oferecido para essa população. E então encontra nesse candidato a negação da própria política, a negação da própria democracia. O que é um perigo, né? Mas os demais partidos candidatos estão se esforçando para mostrar uma alternativa viável, quer dizer, que traga de volta esse público que fugiu? Olha, o cenário que está posto aí é muito complicado para você fazer digamos, tentar trazer esse eleitorado para uma discussão um pouco mais racionalizada, um pouco mais dentro de uma estrutura, digamos, democrática. Porque o povo está... Existe um eleitorado significativo que está enfurecido. E esse processo que vem nada, não é uma coisa que está acontecendo na eleição. É toda uma somatória de fatos que tem ocorrido no país, a descrença na política, a falta de habilidade de certas lideranças e o total descompromisso dos próprios partidos políticos com os reais problemas da população, ou seja, esse afastamento, né, desses partidos em relação ao seu eleitorado, que produziu um vácuo nesse eleitorado que está sendo preenchido justamente por aquilo que é de pior na democracia, que é o discurso raivoso, é o discurso que ou você está comigo ou não está comigo, eu estou com Deus, com a Brasil, família. ame o deixo. Então, e se ele virar presidente, hein? Se ele virar presidente. Se for eleito democraticamente, temos que respeitar essa decisão do povo, né? Não tem o que... Se for eleito democraticamente, tudo bem. Agora, o problema é que esse processo que está colocando o Bolsonaro em tanto destaque assim, deveria nos constranger em vários níveis. Por exemplo, o professor estava falando a respeito dos partidos políticos que você provocou. Na recepção que foi feita a Bolsonaro no aeroporto, a quantidade de jovens que foi fazer recepção a Bolsonaro deveria constranger as nossas lideranças políticas locais, os líderes dos partidos políticos aqui. Porque, tudo bem, as cabeças dos partidos políticos estão ficando branquinhas e não está se renovando. Na verdade, tem muitos pegando a carona no então, Bolsonaro. Eu né? queria entrar nisso aí. A carona? Como é que se explica políticos de partidos, outros partidos, alguns que até se identificam de uma certa forma, mas alguns que são bem opostos ao que prega Bolsonaro, ficarem, e que têm candidatos a presidente, ficarem pegando carona nessa popularidade do Bolsonaro sem nenhum pudor? Olha, eu acho que a esses candidatos falta juízo, primeiro. Não é? Eu acho que é preciso os partidos e as lideranças que têm história e compromisso com a democracia, não pode ser permitido a essas pessoas que comunguem com ideias que são extremamente danosas à própria sobrevivência dessas figuras e dos partidos políticos. Porque os caroneiros são os de sempre, né, Angélica? São. São os de sempre. Eles não nos surpreendem. O que eu queria evidenciar é essa falta de pudor, sabe? Tipo assim, o cara está ganhando a massa, então vou pegar uma carona com ele. Isso mostra que o cara não tem nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de compromisso político. Não é só bravata, não. Esse é o grande problema, né? Você começa permitindo que as pessoas façam bravatas e piadas sobre mulheres, sobre crianças, sobre pobres, sobre negros. A bravata é um perigo em política. E depois você acaba internalizando isso e começando a achar isso natural, a ponto que, se por acaso a gente, vamos pensar hipoteticamente, que uma candidatura a Bolsonaro vingue e ele consiga a presidência da República, eu creio que pela estrutura e pela formação, né, digamos assim, a cultura brasileira e o próprio Congresso, apesar de todos os problemas, ele vai ter que sentar e vai ter que negociar. Se ele não quiser negociar, provavelmente não vai sobreviver enquanto governante. Vai durar pouco. Outros Ou que dissolve o Congresso. não tiveram uma relação que ele já falou, né, que faria uma intervenção no Congresso. Aí é o grande problema. Esse é o grande problema. Existem setores na sociedade brasileira, poucos, não são muitos, mas que comungam com ideias assim,
que beiram exatamente a... De que todo político é igual, são igual, que é 513. preciso você, por exemplo, instituir no Brasil um governo forte, com o apoio das massas, e quando você coloca essa questão do povo dentro desse contexto, é extremamente perigoso. Mas eu não acredito que o Bolsonaro, vencedor ou perdedor das eleições, tenha, digamos, força política e capacidade intelectual para conduzir um processo desse. Professor, eu lembro, eu vou me enxerir aqui, na Alemanha, no início dos anos 30, final dos anos 20, início dos anos 30, ninguém acreditava em Hitler. Ninguém. Era uma piada. Exatamente. Ele era tratado como uma espécie, se não de bravata, mas não era levado a sério. E essa percepção, poucas lideranças na Europa tiveram essa percepção. Churchill teve, e não foi ouvido na Inglaterra. Ninguém deu atenção àquilo, e olha no que deu. Daí o lance, Rogério, por isso que é perigoso a gente permitir que personagens políticos se utilizem de bravatas, de piadinhas, de coisas, e essa coisa vai tomando um fluxo sem controle. A gente gastou muito tempo na abertura, agora o Lala está dizendo que tem que fazer um intervalo. Vamos para o Eu intervalo? queria fazer só uma... Depois do intervalo, é o jeito. Depois do intervalo a gente volta.